Os homens, às vezes, não entendem muito bem o que acontece com a gente. Mas o fato é que nosso ciclo menstrual, de fato, afeta os nossos órgãos reprodutores e a nossa saúde mental. Como a gente flutua, não é verdade? De acordo com um estudo recente publicado na revista científica Nature, a revista mais importante de estudo científico mesmo, descobriu que durante o ciclo menstrual as mulheres sofrem alterações no volume de regiões específicas do cérebro. Para falar mais sobre esse assunto, eu recebo hoje com muita alegria, porque me sinto honrada, porque ele é um grande estudioso, um senhor neurocirurgião, é fera, Dr. Júlio Pereira. Seja bem-vindo, muito obrigada por estar aqui Tudo com a bem? gente. Obrigado. Tudo bom. Vamos sentar aqui, Dr. Júlio? Vamos lá. E eu estou muito contente com esse assunto, porque não é fácil para muitas mulheres. E muitas mulheres, às vezes, são até mal interpretadas pelos homens que acham que, tá chata, é irritada à toa. E, na verdade, quando a gente tem um estudo que comprova que não é à toa, que tem motivo, a gente Perfeito. fica mais aliviada. Explica tudo isso para a gente, Perfeito. por favor. O que acontece, Cláudia? Nosso conhecimento está aumentando nos últimos anos, porque antes a gente não tinha como saber e ver o cérebro em funcionamento. Então, como você falou, né? A gente sabia que existia variação hormonal na mulher, porque quando a mulher tem um ciclo menstrual, a dose dela de estrógeno, estradiol, de progesterona, ela prepara o corpo da mulher para receber aquele feto. A gente sabe que hoje em dia, né, a mulher, de várias maneiras, não quer ter filho em todo o ciclo menstrual. E acaba que essa variação hormonal prejudica em muito aspecto o cérebro feminino. A gente pode dizer prejudica ou altera ele, né? Para você ter ideia, o que a gente na medicina já sabia, por que os transtornos depressivos são o dobro nas mulheres em relação aos homens. Transtorno de ansiedade também é maior que a mulher. Mas tem um aspecto protetivo, né? Porque a mulher que tem estrógeno, né? A gente sabe que a chance de infarto dela reduz tanto, né? Porque a mulher vive mais do que o homem. Então, esse ciclo menstrual feminino traz algumas vantagens e traz alguns problemas. E hoje a gente consegue ver o cérebro em funcionamento. E esse estudo da Nature, somado ao que a gente sabe, o que a gente já sabe? A mesma forma que o útero tem receptor para estrógeno e progesterona, que a mama tem, o cérebro também tem. Olha que interessante. A gente tem, inclusive, imagens que mostram Perfeito. o que acontece com o nosso cérebro nessa oscilação. Perfeito. Não é? O primeiro mostra para a gente o seguinte, o cérebro fica o tempo todo comunicando com o ovário. Então, o cérebro, nessa primeira Vamos pedir imagem que a gente pra vai colocar, a imagem isso, aqui, porque assim você que está em casa vai consegue observar entender. também. Isso. A gente, Já, ainda não está pronto. perfeito. Mas aqui dá para a gente mostrar, a gente tem uma glândula que a gente chama hipófise e o hipotálamo, que elas comunicam. Uma produz um hormônio, outra produz outra, e esse hormônio cai na corrente sanguínea e chega no ovário. E esse ovário produz, que a gente sabe, o estrógeno e a progesterona. Esse hormônio cai na corrente sanguínea e na corrente sanguínea ele passa preparando o útero, por isso que a mulher menstrua, né? Ele prepara o útero, não chega a nenhum embrião, a mulher não vai engravidar, aquele sangramento é justamente essa descamação que acontece no útero. Tem uma modificação também na mama, por isso que a mulher percebe, né, no ciclo menstrual dela, né? E esses hormônios todos também modificam o cérebro. Essa é a grande revolução que a gente está entendendo, né? Por isso que a mulher sempre falou e sempre percebeu a famosa TPM. Para você ter ideia como essa informação a gente sabe que é antigo, desde a época de Hipócrates, chamava Síndrome da Virgem. Por quê? Porque todas as mulheres engravidavam, antigamente casavam muito cedo, só aquelas que não casavam que acabavam tendo essa variação hormonal. E o que acontece nessa fase? Cai de forma muito brusca estrógeno e progesterona e a mulher tem aquela tristeza, tem aquele mal-estar, tem aquela falta de vontade de fazer as coisas, né? Nossa, eu vou te falar que não sei se alguém já sofreu de TPM como eu sofri durante a minha juventude. Meu Deus do céu, mas era terrível. E não era tristeza, mostrava uma irritabilidade, uma coisa insuportável. Eu não me aguentava. Perfeito. Muito ruim. E eu tinha a sensação de que minha cabeça estava inchada, explodindo, E sabe? tem sentido. Essas imagens tiradas também mostram justamente isso. Onde no cérebro está afetado, o córtex que a gente chama pré-frontal, que é a parte lógica da gente, ele está afetado. O que afeta também é a bebida alcoólica. Por isso que às vezes quando você bebe, você é mais impulsivo, né?
No período pré-menstrual da mulher, na TPM da mulher, acontece isso também, né? E a outra, a parte da amígdala, que é justamente o que você falou, da irritabilidade. Então, o que parecia, entre aspas, a maluquice que o homem dizia, ela tá meio doida, ela tá isso. Não, hoje em dia a gente já sabe que é justamente o que acontece com esses hormônios alterando o cérebro. Essa queda muito brusca do estrogênio, que tem uma relação muito grande da serotonina, que a gente já falou aqui várias vezes, que é justamente a parte do prazer, né? E da progesterona, que está muito relacionada à GABA, que é justamente essa questão de te deixar relaxado, é o neurotransmissor de te deixar relaxado. E esses estudos são estudos o quê? Funcional. Você fala, Júlio, o que é que muda da informação que a gente tinha antes? É porque hoje a gente consegue ver onde tem receptor para estrógeno e progesterona, através desses testes, e vendo essa avaliação durante o ciclo feminino. E aí, se a gente consegue ver tudo isso, eu fico aqui concluindo e desejando que a gente já está encontrando solução para tudo isso. Com certeza. O que que acontece? Na mulher, tem algumas fases chaves desse período, desse ciclo, né? Primeiro, na fase intrauterina, que é o que diferencia homem da mulher, esses hormônios agindo. Depois, a mulher passa uma fase de calmaria na infância. Depois, chega na menarca, né, no período menstrual, volta esse ciclo. E aí tem um grande problema de hoje, o período da menopausa, que começa a cair essas taxas de estrógeno e progesterona, aumenta a chance da mulher ter uma série de problemas, inclusive queixas cognitivas. Então, a mulher no período da menopausa, ela começa a queixar que a memória não está legal, ela começa a ter uma redução de libido, ela começa a ter uma alteração de pele, ela nota alteração de pele, ela nota alteração da própria osteoporose, e tudo tem relacionado com o estrógeno. O que é que os cientistas têm evoluído hoje, né? A gente já sabe que a reposição é importante, mas a gente sabe que em algumas pessoas aumenta a chance de câncer, tanto de mama como da parte uterina, mas, por outro lado, tem uma série de vantagens. Então, cada vez mais, a medicina tem ficado mais artesanal de você entender o paciente, entender a sintomatologia e entender como vai agir. Inclusive, hoje já falando com ganhos cognitivos para aquele paciente que puder fazer a reposição. A gente falou de reposição hormonal outro dia aqui, um papo interessantíssimo, e a conduta do médico foi perfeita, um médico muito estudioso, e ele disse, se você recebeu uma negativa do seu médico, mas você não está com câncer, né, não tem um problema realmente significativo para te impedir a reposição, busque uma outra opinião, porque a medicina, ela é muito rápida. Os estudos, eles vão saindo a cada dia, por isso que o médico estuda tanto, Com né? certeza. E às vezes, o médico, sei lá, não percebeu que alguma coisa ali mudou. Mudou muito esse paradigma. Então, vamos repensar aí a reposição hormonal. Doutor, eu vou voltar já já, Tudo vou bem. abrir para as perguntas. Tudo bem. Tá bom? Tudo bem, A gente ótimo. está conversando sobre o quanto a TPM, o climatério, a oscilação hormonal afeta a nossa mente. E não é pouco, é muito. A gente tem imagens aqui, inclusive. Vou colocar novamente, porque isso é ciência, estudo conclusivo. Perfeito, Olha né? aqui. Eu gosto muito de mostrar essa ilustração porque se você, mulher, entende que há uma variação hormonal e olhe como esse eixo, a gente chama eixo hipotálamo, hipófise, o ovário. O que acontece muito com a mulher? Por que no climatério você sente o calorzão? Tá lá, o hipotálamo tem uma relação direta com a produção desses hormônios. Então, por que a libido modifica? Justamente por causa disso. Então, se a mulher entende isso e o ciclo menstrual acontece da mesma maneira, ela começa a entender algumas coisas e acha que não é maluquice, ela não fica sofrendo mais, porque sabe que muitas vezes existe tratamento. Então, eu acho que o seu programa, eu gosto muito disso, que a gente dá tempo de discutir o tema e a pessoa realmente entender, porque às vezes fica uma diquinha rápida e a pessoa não entende que aquilo é normal e natural com toda mulher. O ciclo menstrual vai acontecer com todo mundo. A variação do humor, uma mulher mais, outra menos, você contou o seu exemplo, né? Mas todas vão passar por esse processo. Exatamente. Agora, também é muito importante as mulheres entenderem, para acolherem essa fase com sabedoria, e também os homens que estão assistindo, para ampararem suas esposas, cobrarem menos, sabe? Serem mais gentis. Quando a gente casa, a gente tem um compromisso de fazer o outro feliz, né? Você faz o seu marido feliz, seu marido te faz feliz. Então, gente, homens, acordem. Tem muito casamento que é desfeito por conta de falta de compreensão de algo que independe da nossa vontade. Tá bom?
Pensa nisso. Perfeito. Aqui a gente tem antes da menopausa e depois da menopausa. Essa ilustração é perfeita porque você deu exemplo. Tem um ciclo menstrual e a gente, homem, acaba acostumando com o ciclo menstrual, os que casam, os que têm relacionamento duradouro, mas depois vem outra fase crítica da mulher, né? O período da menopausa. E até muita crise do casamento acontece nesse período, né? Porque o que acontece? Essa ilustração é um PET. Ele coloca a densidade de receptor de estrógeno. Aí você fala, Júlio, mas por que depois da menopausa ficar tão brilhante? Porque a quantidade de estrógeno ele cai bastante e o cérebro, né, tenta captar melhor. Então não tem jeito, toda mulher vai passar por esse período, umas de forma mais intensa, outra menos intensa. O grande debate, a grande dificuldade que tem é o que a gente estava falando na live aqui também um pouquinho antes, né? Que quem vai precisar de reposição? Que tipo de reposição? A mulher tem mais uma redução de libido? É a parte cognitiva? É a parte cardiovascular? É a questão do, como você deu o exemplo do gel, né, na live também, é a questão da secura vaginal. Então, tudo isso, quem é o especialista bom para isso? O ginecologista e o endocrinologista. É uma decisão hoje ainda artesanal. E você que é mulher também sabe que o homem não se cuida, mulher eu até brinco, né? Vive, tem mais doença, tem mais depressão, tem mais ansiedade, mas vive quase 5, 10% a mais do que os homens, né? Porque ela se cuida. Conversa também com seu marido. A andropausa hoje também já é um debate. O homem está caindo também a libido, a testosterona, mas energia. posso falar? Ainda bem. Porque, gente, ainda bem, porque era muito injusto, né? A mulher fica com baixa libido e não só para a vida sexual, isso é importante. É com baixa libido em relação à vida. Libido significa desejo, vontade. Perfeito. Então, a gente fica com baixa libido, vontade de fazer nada, vontade de ficar deitada no sofá, vontade de... Você fica amotivada. Isso é fato. Ah, mas vou fazer reposição hormonal, vou melhorar. Mas vai melhorar, não é tanto. Você tem que, fazer como eu faço. Acorda, vai treinar, vai fazer uma aula, vai fazer amizade. Bota coisas na sua vida, não pode deixar a vida ficar estacionada, né? Então, a mulher fica assim. Aí o homem, se ele não tem andropausa, desequilibra. Aí o cara tá lá todo vapor, ainda tem, eu não sei se ainda usa-se hoje em dia o tal do remedinho azul. Usa muito, muito. O jovem está usando, infelizmente. Aí, coitada da mulher, né? Isso, aí não dá certo, né, minha gente? Aí é judiação. Mas sabe o que é que eu falo com todo mundo? Hoje o que é que está melhorando, que é um período que a gente nunca imaginou que a gente ia viver. As pessoas estão vivendo cada vez mais e melhor. Então, quando você falava de menopausa, se a gente for pensar 50 anos atrás, a mulher era uma vovozinha. Com 50 anos estava no crochê. Hoje uma mulher com 70 anos está super ativa, está trabalhando, né? Eu brinco até com meus pacientes, eu fiz, olhe para o mundo, os presidentes, tudo acima de 70, 80 anos, que se for imaginar, o político, né, que teve horário político, é a pessoa com maior capacidade cognitiva de articulação, são todos idosos. É verdade. Então, realmente é uma revolução e a mulher a mesma coisa, né? A mulher antes tinha filho muito cedo, então a mulher de 40 anos já era avó, hoje a gente tem visto cada vez mais a mulher ativa na terceira idade. Por isso que reposição hormonal, entender o que está acontecendo no cérebro, né? Entender por que algumas mulheres sentem mais do que as outras é essencial. Perfeito. Olha, na volta eu venho com perguntas, mas como a gente também está em live, tem aqui, olha, da Fia Rocha, ela diz, entrei na menopausa há 26 anos e sinto calores só nos dias que deveria estar menstruada. O que é isso? Será que você sabe responder isso? Isso, é bem curioso, porque assim, o hipotálamo da gente, no período menstrual, na ovulação, a mulher aumenta a temperatura. Então, há uma correlação muito grande entre os hormônios que do ovário produz com o do cérebro. A gente chama isso de feedback, é como se um conversasse com o outro. Por isso que aumenta a temperatura. Sabe o que eu achei legal, Fia? É que você se percebe bem, que eu nem sei quando eu estaria menstruada, não tenho noção. Que bacana você se conhecer bem assim. A Danusa diz, minha mãe entrou na menopausa depois dos 50 anos. Já eu entrei aos 46 e minha menarca foi aos 14. Será que minha doença autoimune do Jogrei influenciou na menopausa mais cedo? Pode influenciar. O que acontece? Quanto mais cedo ela entrou com 14 anos, em média da população dela está ok, que é mais ou menos 51 anos, né? Mas o que acontece? Isso significa que ela vai ter osteoporose, algum problema? Não, mas ela tem que ficar mais atenta. Quanto antes a mulher entra na menopausa, menos proteção ela tem, então ela tem que avaliar isso com cuidado com o médico dela. Tá joia. A Lindy Satorelli diz, boa tarde, Lindalva, de São Bernardo. Gostaria de saber quando não temos sintomas visíveis.
Ai, gente, aí é uma maravilha. Excelente, excelente. Excelente. A gente fala assim, ser humano é muito complexo, ainda mais mulher, né? Então é muito pessoal. Tem mulher que quase não tem TPM, né? Mas na média vai ter uma variação hormonal. Tá joia. A Cris Lima, artesã querida, um beijo pra você. Ela diz: estou passando pela menopausa e realmente são muitos sintomas, é assustadora. Pergunta: além da reposição, mais alguma coisa que devemos fazer? Várias. Uma que você gosta, que é exercício físico. Tudo que eu falei com a serotonina, o fato de você fazer exercício físico vai melhorar. Muito cuidado com a alimentação. Alimentos inflamatórios que você falou, a gente sabe que prejudica. A obesidade, o próprio tecido adiposo prejudica também, né? E a mobilidade. Então, quando você envelhece, seu metabolismo cai, os hormônios caem. Se você tiver o peso controlado, musculatura ok, você vai sentir menos sintomas. Com certeza. Cris, vamos treinar, minha amiga. E aí, a última daqui da live é: fiz esterectomia só do útero, com 38 anos, ou seja, ela não tirou os ovários, né? Perfeito. Quando saber que estou na menopausa? Estou com 46 anos. Segura e responde daqui a pouquinho. Perfeito. Quem tirou o útero, como é que sabe, não sabe que tá na menopausa e tudo mais. Ó, gente, perguntas. Deixei uma no ar aqui, deixa eu só recapitular, que é a pergunta da Ivonete. Fiz esterectomia só do útero com 38 anos. Quando saber que estou na menopausa? Estou com 46 anos. Excelente pergunta. Porque não pode esperar, mesmo a mulher que tem útero, a menstruação sumir. Quando o médico dosa, ele dosa no sangue FSH e LH. Não tem aquela conversa entre o cérebro e o ovário. Então, se não está produzindo o estrógeno, já começa a subir. Qual que é o que FSH? FSH e LH está do cérebro. É qual? É do cérebro, na hipófise. Ela produz, aí isso vai para o ovário para produzir estrógeno e progesterona. Então, quando tá baixo, O nível fica muito alto. Porque o que acontece? É como se o cérebro mandasse, produza mais estrógeno. Só que não está produzindo mais estrógeno por causa da menopausa. LH, FSH e LH. É o folículo estimulante e o lúteo estimulante. E o que significa isso? Esses mandam para o ovário para produzir mais estrógeno. Se o ovário já está no período perto da menopausa, esse estrógeno vai estar baixo e o cérebro vai dizer, opa, tem que produzir mais. E vai mandar um nível mais alto ainda. Então, quando SH e LH está muito alto. Estão altos, é menopausa. É menopausa e o estrógeno não está respondendo. Tá. Aí, a reposição hormonal... Isso, cai. por isso que essa pergunta dela é ótima, que é assim, não espere a menstruação sumir. Os sintomas começam muito antes, mesmo a mulher menstruando. Perfeito. A Natália Pereira de Mendonça diz: boa tarde, tenho neuralgia do trigêmeo, todo mês no período menstrual. As dores pioram demais. Por que isso, doutor? Justamente por isso. Ela deu até o exemplo aqui antes, é muito comum no período menstrual essa mudança do estrógeno, mexe com a serotonina e a enxaqueca andam muito juntos, tanto que é curioso, muito antidepressivo a gente utiliza para enxaqueca também. E o antidepressivo a gente usa também para TPM. Então você percebe que o cérebro é um só, né? E a linguagem dele é através do neurotransmissor. Gente, o antidepressivo usa para fibromialgia também? É isso que eu falo assim, são neurotransmissores, então você vai querer mexer com o neurotransmissor. Doenças diferentes podem usar remédios. Eu até explico para o paciente antes que ele olha assim, tá dando remédio para convulsão, sendo que eu estou enxaqueca, aí você tem que explicar direitinho para ele entender. E deixa eu te fazer uma pergunta. Tem gente, apesar de eu falar muito sobre esse assunto, sempre trago o psiquiatra aqui para isso, mas tem gente que tem muito preconceito com antidepressivo. Antidepressivo vicia? Não vicia. É muito curioso. Eu vou te dizer 3 coisas que a gente ouve o tempo inteiro. Eu sou neurocirurgião, o paciente não quer ir para o psiquiatra, infelizmente, e eu trato muito paciente meu, que é melhor tratar, explico ele, às vezes não procura. Quais perguntas? Reduz libido. O que acontece? Você toma um antidepressivo, você começa a se sentir melhor e aí você começa a ter o desejo sexual, mas não está igual antes, porque ainda está no meio do tratamento. Mas reduz libido? Alguns sim, mas a maioria hoje em dia, com dose, você, pelo contrário, eu falo com o paciente, quando você está deprimido, você tinha libido, ela também não tinha. Então tem que trabalhar direitinho com isso. A outra coisa, a dependência. Tem paciente que fala assim, Júlio, eu tento tirar o antidepressivo, o médico tentou tirar, voltou todos os sintomas, porque você tem a doença. Então, na verdade, às vezes não é nem um vício. Eu dou exemplo para o paciente, é uma coisa de pressão alta. Você tem a pressão alta, você tirar o remédio, a pressão está normal. Pode ser que a pressão suba. Então a pergunta que eu te faço é, pode-se tomar antidepressivo pela vida toda? Pode. Inclusive, a maioria das pessoas que tem depressão, eu falo, a chance de recaída é grande. Não é que você vai tomar a vida toda. O médico vai estabilizar 3, 6 meses, 1 ano. Mas é comum o paciente passar a ter outro gatilho e volta a ter depressão. Depressão e ansiedade são doenças crônicas. A maioria das pessoas vão aprender a conviver. Não é que vai tomar remédio a vida toda, mas ela vai ter crises, vai ter fases que vai precisar. Antidepressivo engorda? O ganho de peso e a libido são verdades, né? Então,
a serotonina, até brinco com meus pacientes, eu falo, hoje em dia, a grande preocupação de toda a indústria farmacêutica é isso. Você dá um remédio numa doença que é mais comum em mulher e ela vai engordar, ela não vai tomar o remédio. Então, hoje em dia, os remédios mais modernos, você já consegue controlar isso. Mas, mesmo assim, muito paciente reclama, e eu falo duas coisas. Primeira coisa que acontece na depressão, que é mudança de hábito alimentar. Então, às vezes, você fica na dúvida do que é causa e o que é consequência. Mas cada remédio, se você ler a bula, está lá direitinho a chance que tem. Tá joia. Karina pergunta, é normal sentir dor de cabeça uns dias antes do período menstrual? É o clássico, a enxaqueca, o grande gatilho é a menstruação. Tanto que, às vezes, a gente dá para paciente que melhora a enxaqueca, mesmo no período menstrual, anti-inflamatório, antes da menstruação vir, aquela que tem um ciclo certinho e realmente ela fica sem dor nessa fase. Angélica Nogueira, boa tarde, Cláudia. Gostaria de saber se existe uma reposição hormonal natural. É o grande debate, a gente estava conversando na live também isso, né? Cada vez mais a gente tenta pegar medicações que sejam mais natural. Tem remédio que absorve muito pouco no sangue e aí você acaba dando foco só no local onde a mulher tem mais queixa. Esses hormônios bioidênticos, eles são excelentes. A gente precisa ler mais sobre isso. Nós que somos leigas, que não somos médicas, né? A gente precisa ler mais para não ter medo e entender que tem fator protetivo na reposição hormonal e que não é mais aquele mesmo hormônio de antigamente, né? E é o que você falou, a mesma coisa do antidepressivo. Nada é mágica. Chama drogaria por quê? Porque precisa de um médico. Tudo tem efeito colateral. Não existe pílula mágica na medicina, né? Hormônio tem risco? Tem, mas qual o risco de uma mulher não repor? Então, essa balança que é sempre difícil de decidir. A Larissa Cardoso diz, desde que entrei na menopausa, percebi que meu humor oscila muito. Hoje em dia, fico nervosa muito mais rápido e com frequência. O que fazer para me controlar? Primeiro, ver mesmo se é menopausa, né? Conversar com seu médico, ver a dose e debater essa questão. Ter essa janela, quanto antes a mulher começa a tratar a menopausa, melhor. Se for só coisa hormonal e for só do humor, o médico pode dar um remédio que estabiliza o humor. Mas se você estiver nessa fase do climatério... Ai, gente, como eu acho que é tão bom. Minha esposa está começando agora, ela reclama tanto, eu falo, vai no ginecologista, marca. Essa dúvida pode ser médico, pode ser esposa de médico, toda mulher passa por essa dúvida, né? Ouve de um lado, minha mãe não repôs e passou bem, mas cada pessoa é uma pessoa. E outra coisa também, vamos combinar, né? São épocas diferentes. O mundo mudou. Hoje em dia, a gente também tem muitos afazeres, a gente tem que dar conta de muita coisa, a cabeça não aguenta, né? E a medicina evoluiu, né? Obrigada, Larissa. Deixa eu ver se tem outra pergunta já. Raíssa Mendes, a reposição hormonal auxilia na redução da oscilação do humor na menopausa? É o grande objetivo, Com certeza. né? É o grande objetivo, porque você começa a não produzir, na verdade, hormônio, né? E aí você consegue estabilizar isso. Perfeito. Dr. Júlio Pereira. Dr. Júlio Pereira é esse neurocirurgião maravilhoso. Ele está no Instagram, NeurocirurgiaBR, NeurocirurgiaBR. Ele tem um canal no YouTube também, que é o Neurocirurgia BR. Já foi nosso convidado várias vezes para falar sobre dor de cabeça. Eu, graças ao aplicativo que ele desenvolveu, consegui mapear a minha enxaqueca. E hoje eu consigo controlá-la. Eu estou super bem, graças a Deus, porque te deu essa inteligência toda. Obrigado. Meus parabéns. Obrigado. Beijo pra E sua você mãe. passou por aperto com remédio, né? Remédio é assim, né? Às vezes passa mal, às vezes melhora. Eu passei o aperto pelo remédio. Aliás, eu gosto sempre de falar sobre isso. Porque, assim, eu passei um aperto com o remédio, não pelo remédio, não porque eu tomei muito remédio, não por nada. Simplesmente porque o médico errou. Entendi. Ele escreveu uma dosagem 1000 vezes maior do que ele deveria ter. 1000 vezes, eu não estou falando... Então, assim, o que era para ser prescrito em microgramas foi prescrito em miligramas. E por que eu gosto de falar sobre isso? Porque isso machucou minha alma. Porque eu fui muito julgada. As pessoas ficam achando que elas querem, né? E é importante falar, né? A gente é ser humano, a gente tem variação. É importante a gente saber que médico é ser humano também, erra. E aí a gente tem que fazer, qual é o nosso papel? Ler Com certeza. a receita, né? Mandar, manipular, olhar o rótulo. E sempre que tiver dúvida, questionar. A gente peca, muitas vezes, por não buscar informação. Eu, por exemplo, só fui prestar atenção que era para ser em microgramas, depois que eu tive alta de 15 dias de UTI, quase morri. Então, é isso. Obrigado. Muito obrigada, doutor. Até a próxima. Até a próxima. Foi um prazer te receber. Tchau, tchau.